Flávio Bolsonaro cometeu um erro gravíssimo ao sair em defesa do Silvinei Vasquez da forma como ele saiu, cheio de ironias e tentando criar a narrativa que o Silvinei seria um perseguido da justiça. O problema para o Flávio é que ele e a narrativa foram silenciados por uma quantidade imensa de reportagens apontando provas, indícios e também acusações contra o Silvinei. Foi um erro do Flávio porque ele quis falar que o Silvinei era honesto, mas depois a quantidade de reportagens complicou demais a honestidade do Silvinei. Talvez o Flávio não tivesse outra opção. Ele deveria sair em defesa do Silvinei porque dizem que ele o indicou para a diretoria da Polícia Rodoviária. E se ele se distanciar do Silvinei, pode ser que ele faça uma delação contra o Bolsonaro. E esse é o caso mais grave envolvendo o Bolsonaro. Por que o Flávio saiu em defesa do Silvinei? É medo de delação? Foi um erro ou foi um acerto a jogada do Flávio? Deixe seu like se você quer que o Silvinei condene o Bolsonaro e se inscreva no canal. O Flávio, logo depois que aconteceu a prisão do Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, acusado de ter feito aquela blitz no segundo turno para prejudicar os votos no Lula. Ele defendeu o Silvinei, falando que aquela situação era uma injustiça e começou cheio de ironias falando para os integrantes, os agentes da Polícia Rodoviária Federal não trabalharem. Porque o Flávio quer falar que o Silvinei foi preso por trabalhar, por exercer as suas funções. Mas não foi isso como nós ficamos sabendo, como nós já imaginávamos e como as provas e os indícios começaram a demonstrar. Dizem que foi o Flávio que indicou o Silvinei para aquela vaga de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Então o nome dele também está atrelado a essa situação. Vários outros bolsonaristas também ironizaram a situação, saíram em defesa do Silvinei, falando ou insinuando que ele seria um perseguido da justiça. Tudo balela, porque momentos depois, todos eles quebraram a cara e as defesas se mostraram inócuas, porque depoimentos, documentos, indícios, provas começaram a pipocar na imprensa. Começou a surgir, pessoal, um mapa que seria o mapa, que seria aquele mapa que foi organizado e elaborado pelo Ministério da Justiça. Até o título do mapa, locais onde Lula teve mais de 75% dos votos. Era um mapa cinza cheio de pontinhos vermelhos, principalmente na região Nordeste. E foi esse mapa que orientou a operação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. Depois nós começamos a descobrir que dois agentes da Polícia Rodoviária Federal que prestaram depoimento sobre essa operação lá em dezembro teriam mentido nos seus depoimentos. Porque as conversas obtidas nos celulares desses dois agentes mostram uma versão diferente da que eles apresentaram no depoimento. Porque nas conversas no celular, eles dialogam falando que o Silvinei falou muita bobagem na reunião que eles tiveram, que decretou a realização dessa operação. Além disso, o próprio Silvinei teria falado, segundo essas conversas obtidas no celular desses investigados, que a Polícia Rodoviária Federal precisava tomar um lado em 2022, falando que o Bolsonaro iria beneficiar e muito a corporação em um segundo mandato. Além disso, os próprios agentes falam de um policiamento direcionado no segundo turno. Então tudo isso que surgiu momentos depois da defesa do Flávio atestam contra o Silvinei e o complicam naquela situação. Além disso, nós temos algumas reuniões do próprio Silvinei junto com o Anderson Torres com o Bolsonaro. Logo depois do segundo turno, ainda quando estava rolando o segundo turno, por volta das 3 da tarde, tanto o Anderson Torres quanto o Silvinei Vasquez chegaram juntos ao Palácio da Alvorada para ter uma reunião com o Bolsonaro. O conteúdo dessa reunião não foi divulgado. O Silvinei tinha passado antes do TSE porque ele foi ameaçado de prisão por conta dessa operação da Polícia Rodoviária pelo Alexandre de Moraes. Só que o PT tem a informação, e isso foi apresentado também à imprensa, de outras reuniões envolvendo Silvinei, Torres e o Bolsonaro. No dia 19 de outubro de 2022, no gabinete do Anderson Torres, na época que ele era ministro da Justiça, houve uma reunião na presença do Bolsonaro, do Silvinei e outros integrantes da Polícia Rodoviária Federal e servidores do Ministério da Justiça. Nessa reunião, possivelmente, teria sido discutido essa operação da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a Malu Gaspar, do O Globo, é justamente essa reunião que a Polícia Federal quer investigar para saber se a ordem partiu de Bolsonaro ou se foi algo independente
do Anderson Torres. Se partiu do Bolsonaro ou se partiu do Anderson Torres essa operação da Polícia Rodoviária Federal. É por óbvio que partiu do Bolsonaro ou, no mínimo, ele prevaricou. Isso é muito sério e agora nós vamos ter uma chuva de depoimentos. Vários depoimentos vão ser coletados. Depoimentos dos integrantes dessa reunião do dia 19 de outubro e também da reunião da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, quando o Silvinei Vasquez teria feito esse direcionamento do policiamento, esse policiamento direcionado. A quantidade de depoimentos passa das dezenas. Assim, é muito grande. E por isso que o Silvinei foi preso. Porque no entendimento da Polícia Federal, que foi referendado pelo Alexandre de Moraes, ele ainda teria uma influência grande diante dos seus ex-subordinados, mesmo estando aposentado, para influenciar no depoimento deles, certo? Então é isso que está na jogada. E esse todo é o medo do Bolsonaro. Porque se nós repararmos, esse é o caso mais importante que nós temos que pegar de toda essa situação envolvendo o Silvinei, Polícia Rodoviária Federal, que é o modus operandi do governo Bolsonaro. E é por isso que o Bolsonaro vai ser condenado. Porque se nós formos observar o modus operandi dessa operação da Polícia Rodoviária Federal, ele não é muito diferente na sua estrutura da falsificação dos dados cadastrais do Bolsonaro no SUS. Porque o que acontece? Você tem a Presidência da República cooptando os seus agentes, no caso da Polícia Rodoviária Federal, o Anderson Torres, no caso dos imunizantes, o Mauro Cid. Porque nós temos o Ministério da Justiça e a Ajudância de Ordens da Presidência. Então, essas duas entidades, organizações, instituições ligadas ao governo federal cooptavam outras instituições para poderem atacar a própria República. No caso, o Ministério da Justiça teria cooptado a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. E a Ajudância de Ordens teria cooptado a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias para realizar a falsificação dos dados cadastrais do Bolsonaro. Fora várias outras instituições, dinheiro público que foram utilizados para um autoataque às próprias instituições republicanas. Bolsonaro atacava as instituições republicanas. Isso ficou muito claro aqui. O Bolsonaro, que deveria proteger as instituições brasileiras, a destruía usando a própria máquina pública. Só que esse caso do Torres e do Silvinei é muito mais grave do que todas as outras prisões que nós tivemos até o momento. Mais grave até que a do Cid. E o Cid cometeu peculato, né? Falam do peculato, da falsificação. Mas por que esse caso é tão grave? Porque há uma obstrução direta no exercício democrático da população, na hora do voto. E esse caso, em específico, ele acaba corroborando com a ideia que nós temos na sociedade do golpismo de Bolsonaro. Porque aí sim houve uma interferência direta do Bolsonaro nas eleições. A gente sabe que o Bolsonaro não tem perfil golpista. Ah, mas por que você fala isso? Bom, primeiro porque para ser um ditador precisa trabalhar. E o Bolsonaro nunca gostou de trabalhar. Ele sempre reclamou de ser presidente da República. O medo do Bolsonaro era justamente ser preso. Só que esse caso específico da Polícia Rodoviária Federal corrobora essa percepção popular. E isso pode empurrar o Bolsonaro de modo muito mais facilitado para a prisão. Muito mais do que as joias, muito mais do que os atos antidemocráticos, muito mais do que a reunião com os embaixadores, do que todos os casos envolvendo o Mauro Cid. Porque aí há uma configuração de uma percepção popular e isso empurra o Bolsonaro para a sua condenação. O Flávio, portanto, pessoal, talvez não tivesse outra opção a não ser sair em defesa do Silvinei. Mas aí que está o erro dele, porque defender o Silvinei, um acusado, com tantas provas contra ele, fica difícil. Porque nós vamos ter vários e vários depoimentos contra o Silvinei, a partir de agora, e também contra o Anderson Torres. O que o Flávio vai poder fazer? Fica muito difícil. Ele tem que ser solidário, porque se ele não for, ele pode abandonar. Isso facilitaria uma delação premiada do Silvinei contra o Torres e, por consequência, contra o Bolsonaro. Mas, se ele se aproximar, ele fica muito atrelado a essa estrutura de ataque, a essa situação, que é uma situação que vai condenar o Bolsonaro, ou pelo menos vai condenar várias pessoas. Porque os indícios estão aí. Depoimentos, provas, imagens, conversas, tudo isso sendo configurado contra o Bolsonaro. Eu acredito que o Silvinei possa fazer a delação premiada, é o que ele tem para atenuar a pena dele.
E quando ele fizer a delação premiada, ele pode jogar para cima do Anderson Torres e para cima do Bolsonaro. É possível que o Torres, muito em breve, também volte para a prisão. E quando a gente começa a ver Zambelli, Delgatti, Silveira, Marcos Toval, Silvinei, tudo isso, Cid, tudo fechando em torno do Bolsonaro, é muito difícil que no final a cela de Bolsonaro também não seja fechada contra ele.